John Candy conseguia extrair o melhor dos colegas de elenco. Por isso, tantos adoravam trabalhar com ele. Mas, como era o ícone da comédia fora das câmeras? Veja o que diziam os que o conheciam melhor. John Candy e Eugene Levy se apresentaram juntos tantas vezes nas décadas de 70, 80 e 90 que, na prática, viraram uma dupla de comédia. Os 10 anos deles no SCTV se sobrepuseram por 3 anos, e ambos aparecem em Indo à Loucura, Armados e Perigosos e muitos outros filmes. Colaborar com tanta frequência só poderia vir de uma amizade forte. Levy disse ao National Post em 2019: "Eu amava muito John. Éramos amigos muito, muito próximos. Trabalhei com John mais do que com qualquer outro, tanto na TV quanto em 4 ou 5 filmes. Ele era mesmo um dos caras mais engraçados, engraçado por natureza." Levy respeitava muito Candy, pessoal e profissionalmente. Ele disse: "John era um homem adorável, que se importava muito com as pessoas. Acho que ele foi um dos atores cômicos mais talentosos do ramo. Teve grande impacto em seus filmes e era muito amado. Parece que John ainda está presente." Quem ele realmente era transparecia em tudo o que fazia. Catherine O'Hara teve sua grande chance como atriz cômica nos anos 1970 na filial de Toronto da trupe Second City, onde Candy também começou. O'Hara relembrou à revista People que ele sempre estava disposto a improvisar comigo depois do show e sempre estava aberto a tentar qualquer ideia. Eles apareceram juntos em esquetes na adaptação televisiva SCTV e em vários filmes, incluindo o documentário The Last Polka. Como O'Hara disse ao National Post, o ator era tão gentil, divertido e adorável quanto se esperava, além de ter um lado brincalhão. O'Hara contou ao veículo: "Você estava com ele em um shopping, e alguém queria fazer uma esquete de comédia com ele. Ele logo percebia, respondia e via o brilho nos olhos da pessoa, como: estou fazendo uma cena com John Candy." Antes de virarem astros do cinema, John Candy e Martin Short já eram ícones da comédia canadense. Eles atuaram juntos em vários esquetes nas diferentes versões do SCTV exibidas no fim dos anos 1970 e início dos 1980, além de filmes de comédia canadenses como Really Weird Tales. Martin Short disse em um discurso para a Hudson Union Society em 2015: "Ele era afável, ele era engraçado. Ele era um comediante brilhante, um ator brilhante. John Candy costumava interpretar personagens calorosos e extrovertidos, mostrando claramente seus sentimentos. Martin Short afirma que ele não precisava se esforçar para atuar. No documentário Tell Me About John, Martin Short falou sobre seu velho amigo. A questão sobre John é que o que você via na tela era basicamente o próprio John. Em 1984 e 1985, Tom Hanks estrelou 4 filmes de comédia, e 2 deles, Splash e Voluntários, contaram com atuações coadjuvantes de John Candy. A ascensão de John Candy ao estrelato aconteceu pouco antes da de Tom Hanks, e antes das filmagens de Splash, Hanks estava apreensivo em dividir a tela com um gigante da comédia como John Candy. Hanks contou a uma emissora em 1984: "Eu era tão fã do John Candy e do Eugene Levy pelo trabalho no Second City que fiquei apreensivo em participar, certo de que eles poderiam facilmente me ofuscar na tela." Isso foi assustador. Porém, quando as câmeras começaram a gravar, Hanks teve dificuldade de controlar suas emoções. Ele explicou: "Quando estávamos fazendo as cenas, minha atenção se voltava tanto que eu tinha dificuldade de não rir do que ele estava fazendo. Ele é um cara muito engraçado." 5 anos após a morte de Candy, Hanks lembrou seu carisma no Inside the Actors Studio e o chamou de um grande presente para a humanidade. E devo dizer que a simpatia que ele tinha, na verdade, nascia do tamanho do coração dele. Mel Brooks escolheu Bill Pullman, de Uma Peça para Viver Lone Star em Spaceballs, 1987, seu primeiro papel importante no cinema. A maior parte das cenas dele era com Candy, que fazia Barf, o homem-cachorro paródia do Chewbacca. "Me dá uma pata!" Pullman era tão novato que mal conseguia conversar com a equipe ou elenco, até ser convidado por Candy para almoçar em seu trailer. Candy o provocou gentilmente para incentivar Pullman a sair de sua concha.
Pullman contou ao New York Times que ele me chamava a atenção por ser quieto e também me fazia sentir notado e seguro. Depois, Candy pediu a Brooks para dar mais falas engraçadas ao personagem de Pullman. Pullman disse ao New York Times que John percebeu que, no roteiro, quase todas as falas engraçadas iam para Barf e sugeriu que eu ficasse com uma delas. Nunca esqueci a generosidade de John Candy. Ele me ensinou a liderar com gentileza, tornou minha jornada mais leve e me apoiou. Candy fez o pequeno, mas importante papel de Gus Polinski no sucesso de 1990, Esqueceram de Mim. Ele lidera uma banda de polka viajando pelo meio oeste em uma van e ajuda Kate McAllister a reencontrar seu filho Kevin, deixado para trás por engano. Macaulay Culkin foi Kevin, e seu irmão Kieran Culkin, com cerca de 7 anos, teve papel menor como Fuller, primo de Kevin, que fazia xixi na cama. Todas as cenas de Candy foram com O'Hara, e ele só ficou um dia no set. Kieran Culkin contou à Esquire: quase tudo que ele fez em Esqueceram de Mim foi improvisado. O cara era brilhante. Culkin também procurou Candy no pouco tempo que tinha. Ele disse: só o conheci uma vez, pelo que lembro. Entrei no trailer, vi ele e fiquei deslumbrado. Não me lembro de nada específico, exceto que ele era muito legal. Só isso. E eu fiquei tipo, eu adoro esse cara. Porque eu sou o original. O que você vê é o que tem. John Hughes dirigiu Antes Só do que Mal Acompanhado, 1987, baseado em seu próprio roteiro. Mesmo que o filme tivesse mais de 4 horas sem cortes, Hughes incentivou a improvisação de Steve Martin e John Candy, que vivem opostos presos juntos em uma tediosa e cômica viagem de ação de graças. Minha viagem estava ótima até você aparecer na minha vida. Momentos marcantes do filme surgiram da improvisação, principalmente de Martin e Candy. Uma das cenas improvisadas mostra a dupla se aconchegando por engano e confundindo partes do corpo com travesseiros. Esses não são travesseiros. Não! Não! Durante o podcast Fly on the Wall, Martin lembrou como Candy o fazia rir nas filmagens, dizendo: ele me fazia rir muito. Ele fazia uma imitação de filme de gladiador, tipo aqueles filmes italianos dublados. Dizia a fala em italiano e os lábios continuavam se mexendo como se fosse dublado. Ele era tão doce e nós nos dávamos tão bem. Perto do final do filme, o personagem de Candy conta ao personagem de Martin que o motivo de ser tão irritantemente apegado é porque ficou extremamente solitário desde a morte da esposa, sobre quem ele havia falado no tempo presente durante todo o filme. No documentário Steve, Martin ficou emocionado ao relembrar a gravação da cena com Candy. Estamos em uma estação de trem e ele faz toda uma explicação sobre a vida dele. E eu estava de frente para ele. Eu estava chorando enquanto ele fazia a cena. Na comédia romântica Splash, de 1984, Daryl Hannah interpreta Madison, uma sereia que se apaixona por um humano, Alan, interpretado por Tom Hanks. John Candy conseguiu o papel de Freddy, irmão cafajeste de Alan. Durante as filmagens de Splash, Hannah e Candy viraram grandes amigos e até criaram um número de comédia juntos. Hannah disse a Empire: ele era simplesmente cheio de coração e alma. E tão hilário, de fazer lágrimas escorrerem dos olhos, de fazer você rir até fazer xixi nas calças. Eu sentava no colo dele e ele falava por mim, enquanto eu só fazia mímica, como um boneco de ventríloco. Até em entrevistas, ele respondia por mim. Hannah e Candy mantiveram contato ao longo da década seguinte. E a morte de Candy, em 1994, encerrou o projeto de comédia que planejavam juntos. A carreira de Bill Murray na comédia decolou nos anos 1970, quando entrou para a famosa trupe de improvisação Second City, em Chicago. Felizmente para Murray, sua passagem pela trupe estava começando justamente quando Candy estava iniciando sua carreira profissional na comédia. Apesar de ser da filial de Toronto, Candy costumava se apresentar no palco da Second City, Chicago. Murray disse ao Minnesota Spokesman Recorder em 2016: John Candy e eu começamos na mesma semana e os outros atores nos odiavam. O ator não sabia bem o motivo, mas isso permitiu que ele se conectasse com Candy no palco e aprimorasse suas habilidades juntos. Murray disse: ele e eu improvisávamos todas as noites, porque não queriam ter nada a ver com a gente. Menos de 10 anos depois, coestrelaram a comédia Stripes em 1981.
Murray disse: "Era ótimo trabalhar com ele. Um cara muito legal." Você deve ter notado que eu tenho um pequeno problema de peso. Não, eu tenho. Eu tenho. Após conquistarem o público nas Olimpíadas de Inverno, a equipe jamaicana de bobsled de 1988 inspirou o filme levemente ficcionalizado Jamaica Abaixo de Zero, de 1993. John Candy fez o treinador Irvi, enquanto Malik Yoba e outros foram os atletas do bobsled. Senhores, isto é um trenó de bobsled. Mais ou menos. Candy, como o ator mais experiente do filme, fez questão de se conectar com o elenco e valorizá-los. Yoba contou à Entertainment Weekly: "O primeiro jantar de que me lembro foi quando John Candy convidou todos nós para jantar. Ele escolheu algumas músicas que achava que representavam cada personagem e nos deu. Lembro de pensar que foi uma atitude muito elegante. Resumindo, ele era um cara incrível." Em 1991, John Candy se aventurou em um papel dramático com Só Mesmo com Você. Ele interpretou um homem de meia-idade, desiludido no amor, lidando com uma mãe dominadora, interpretada pela lenda de Hollywood Maureen O'Hara. Um filme de orçamento modesto, os produtores afirmaram que não havia muito dinheiro para deixar nenhum dos atores, além de Candy, confortável. Jim Belushi, que também atuou no filme, relembrou em entrevista que a produtora deu a Candy um trailer grande, enquanto O'Hara recebeu um bem pequeno. De acordo com Belushi, Candy ficou surpreso e disse: Tudo bem. Entendi. Maureen fica com o meu trailer e eu com o trailer simples. A escolha de Candy por um trailer minúsculo, com apenas cama e espelho, envergonhou tanto a produção que trouxeram outro trailer grande para ele. O roteirista e diretor John Hughes gostava de trabalhar com Candy, escalando-o para 7 filmes. Uma das últimas parcerias deles foi a comédia Tio Buck, 1989, em que Candy vive um parente desleixado e insuportável chamado para cuidar dos filhos do irmão, para o desgosto geral. Incluía uma vizinha intrometida, vivida por Laurie Metcalf. Metcalf tinha pouca experiência em filmes até então. Por isso, Tio Buck foi uma experiência angustiante para ela, especialmente por uma cena de dança prevista no roteiro com Candy. No entanto, o outro ator a deixou à vontade. Metcalf disse às pessoas: "O que me ajudou na época foi ensaiar a cena várias e várias vezes. Ele foi paciente e generoso comigo, e foi isso que fizemos." Isso, para mim, resume o quanto ele era generoso e o quanto ele era uma pessoa adorável. Ele me ensinou muito sobre ser um grande parceiro de cena.